Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, focar um pouquinho nessa questão da hierarquia urbana, conurbação, metrópole, megacidade, megalópolis, o que é isso, tá? Eu vou buscar ser bem objetiva para vocês conseguirem absorver as informações, tá bom? Então, só relembrando, né? Segundo o IBGE, cidade é toda sede de município que apresentam as sedes do poder público, que tem uma prefeitura, uma sede de Câmara de Vereadores, né? Então, ela é sede de um município, tá bom? Então, para nós não depende a quantidade, o número, né? Desde que tenha essas funções, ok? Então, cada zona urbana tem a sua função, né? Cada cidade desempenha o seu papel geográfico. Então, nós vamos ter cidades que têm uma característica mais industrial, outras que têm uma característica, eu posso dizer, cidades rurais, cidades turísticas. Então, cada cidade vai ter uma característica, uma vocação, né? Conforme ela vai se desenvolvendo, conforme ela vai evoluindo, ok? Então, por exemplo, uma cidade rural. A sua economia, a base da sua economia é voltada para a pecuária e para a agricultura. E tem um baixo adensamento populacional, mas ela tem, por ser chamada uma cidade, ela vai ter uma sede de poder, né? Ela vai ter uma prefeitura, enfim, né? Então, só que ela tem uma quantidade menor de habitantes, né? Então, por isso que é uma cidade rural. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil Altamira. Altamira é uma cidade grande em extensão e é considerada, né, a maior cidade do Brasil, e o seu foco é nisso, no setor primário. Nós vamos ter Sinop, que fica no Mato Grosso do Sul, que a sua economia principal também é do setor primário. Então, é uma cidade que nós chamamos de cidade rural, né? Que o foco aí é no setor primário. Bom, nós vamos ter as cidades industriais, que o foco dessas cidades industriais é a indústria. Então, a industrialização, ela acaba sendo a mola propulsora, o que faz com que as pessoas busquem essas cidades, ou seja, o que nós falamos no outro vídeo, a questão do êxodo rural, né? Então, a atração para a população se achegar nessas cidades e mudar essa questão da industrialização, da empregabilidade, eu tendo emprego, eu tenho uma melhora na minha qualidade de vida, né? Então, acaba sendo esse setor fortíssimo, né? O que desperta o interesse das pessoas, né? Então, a grande atração para se mudar para determinadas regiões é a empregabilidade, a questão da indústria, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter Detroit. Detroit, nos Estados Unidos, é foco a indústria automobilística lá. Também Indianápolis, né? Indianápolis, onde ocorre a famosa corrida, né? Existem corridas de Fórmula 1 que acontece lá, Fórmula Indy, né? Que é muito famosa. Então, Indianápolis, ela é super forte nessa área do setor automobilístico. É uma cidade voltada aí para a industrialização automobilística. Inclusive, é sede onde fica uma das grandes fábricas da Ford, fica lá em Indianápolis, né? Então, é uma cidade que vive, respira a indústria automobilística. Aqui, próximo a nós, São Bernardo do Campo, no Grande ABC, aqui em São Paulo. É uma cidade totalmente voltada para o campo da indústria. Então, nós vamos ter várias indústrias. Claro que por muitos anos foi o grande foco, e ainda tem, e ainda é, o setor automobilístico, mas tem outros tipos de indústria hoje que acabam permeando essa localidade de São Bernardo do Campo. Foi a questão da industrialização nessa localidade de São Bernardo do Campo que fez a região do ABCD e M, que hoje a gente acrescenta Mauá também nisso,
fez com que aumentasse o número populacional das pessoas. Então, a industrialização foi para essa região de São Bernardo e fez com que as cidades vizinhas também acabassem se desenvolvendo no sentido de atrair pessoas para morar nessa região, né? Então, nós temos Santo André, São Bernardo, que é o foco da industrialização, São Caetano, Diadema e Mauá, que também é uma região próxima e hoje começa a se desenvolver e já tem um grande adensamento urbano nessa localidade, tá? Bom, nós temos cidades que são consideradas cidades administrativas, ou seja, elas foram criadas para ser sede de governo, de um grande órgão, né? Então, por exemplo, Brasília, né? Nossa cidade aqui de Brasília foi desenvolvida realmente para ser o nosso Distrito Federal, onde nós temos ali os 3 poderes reunidos, né? A cidade de Canberra, na Austrália, um outro exemplo de cidade administrativa. Washington, nos Estados Unidos, onde fica a Casa Branca, também é uma cidade administrativa. Então, todo o foco na região se desenvolve em torno disso, né? Então, o que vocês têm que perceber, cada cidade acaba tendo seu perfil, a sua vocação, né? Vai se desenvolver para um tipo de negócio, para um tipo de área. Então, por exemplo, nós temos cidades que são consideradas cidades militares. Então, toda a economia, toda a função dessa cidade é voltada para a área militar, para a parte bélica. Então, por exemplo, West Point, nos Estados Unidos. E aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ter como exemplo a cidade de Resende, né? Que existe toda essa questão, né, de se tornar uma cidade militar, né? E aí, só por curiosidade, existem bairros também, aí é uma situação menor, reduzida, mas existem bairros que são considerados bairros militares. Por exemplo, Realengo, que fica na cidade do Rio de Janeiro, também tem diversos quartéis ali que acabam envolvendo onde fica o bairro, né? Então, existem as suas características. Vamos ter as famosas cidades turísticas, onde ela possui toda uma infraestrutura turística, o trade turístico funcionando de forma coesa, a recepcionar e receber os turistas, né? Então, envolve essa questão da hospitalidade como um todo. Então, vamos ter hotéis, restaurantes, parques temáticos, teatros, shows, eventos, né? Então é uma cidade que vive e respira o turismo, né? Que faz com que outras pessoas se desloquem, né? Que tenham o desejo, o sonho de sair da onde ela mora e ir para essa outra cidade para conhecer, né? Então tem um fator motivador, né? Que leva as pessoas a buscarem esses outros lugares. Eu me empolgo falar da área de turismo porque a minha primeira formação aí é na área de turismo e realmente eu sou apaixonada aí pela área do turismo, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, Porto de Galinhas, aqui no Brasil, que é uma cidade turística, Balneário Camboriú, que é uma cidade turística, Guarujá, próximo aqui da gente, próximo daqui também Campos do Jordão, né? Que agora, infelizmente, por conta da pandemia, e não está tendo as atividades na região de Campos de Jordão, mas agora era uma época do ano que tá frio, que é alta temporada. É muito difícil até você conseguir se hospedar numa pousada, no hotel, por conta do número de pessoas. E fora o fluxo de turismo voltado para a excursão, né? Que é o famoso bate e volta. Então, são localidades, cidades turísticas. Também nós vamos ter, por exemplo, Las Vegas, é uma cidade turística. Veneza é uma cidade turística, né? Então, a função dela, a base, a economia dela é voltada aí para o turismo. E também nós vamos ter as cidades que chamamos de multifunções, ou seja, ela tem todas essas características, achei que tinha desligado, ela tem todas essas características de cidade,
mas elas têm uma grande visibilidade, uma grande importância no cenário global, né, no cenário mundial. Então, elas agregam vários níveis econômicos, e aí vai variar, né? Ela vai desde a parte do setor primário até o setor terciário, aí que é a área de serviços, tá? Então, por exemplo, Nova York, Dubai e Tóquio, elas são consideradas cidades multifunção, tá? Então, a rede urbana é uma coisa muito louca quando a gente começa a parar para pensar, porque ela tem uma interligação com diversas cidades. Então, vamos imaginar que a gente cata um bolo de fio, né? Então, esse fio tem a parte comprida e tem os seus nós, né? Então, esses fios, vamos pensar que são o quê? As funções, as hierarquias dentro dessas cidades, né? E os nozinhos são as cidades em si. Então, cada uma dentro desse emaranhado dessa rede, ela vai ter uma função, uma característica, né? O que nós vamos chamar aí de hierarquia urbana. Uma cidade maior acaba atraindo as pessoas de uma cidade menor, acaba influenciando, né, diretamente essa cidade menor, tá? Então, essa informação é muito importante para nós, por exemplo, quando se trata nesse setor de logística, né, de transporte, de comunicação, eu preciso saber. Então, eu tenho uma cidade que é maior, então muitas vezes vai partir dela certas informações para a cidadezinha menor. Né? Então, eu tenho que saber como que funciona, qual é o fluxo, qual é a importância, para que haja uma coerência nessa comunicação e os habitantes eles não fiquem perdidos, né? Então, por exemplo, cidadezinhas muito pequenas, uma que tem característica de vila, né? Uma característica de vila, ela tem um único caminho para você chegar lá e ela é muito pequena. Então, toda essa comunicação vai partir de qual cidade? Para onde que vai? Qual é o acesso mais fácil? Então, só para vocês terem ideia, até os dias de hoje, nós vamos encontrar locais que são menores, onde só tem um correio central. E aí, como funciona? Vai tudo para esse correio central e os moradores vão até o correio para retirar carta, produto que eles pedem, enfim, né? Eu converso muito com uma pessoa que mora numa cidadezinha do Ceará, muito longe, e lá é assim, tem um correio central, aí quando chega a mercadoria, ela sai da casa dela e vai até o correio retirar a mercadoria, a carta, enfim, né? E acontece muito, às vezes tem um tipo só de banco, né? Então, é muito diferente. Tá? Então, quem vai trabalhar nessa área de logística e tudo mais, tem que ficar muito atento a isso, né? E aí, nós vamos ter também o que chamamos de metrópole nacional, ou seja, um local que tem essa característica de metrópole nacional, ele se interliga com diversos locais do mundo. Então, aqui São Paulo, né, a nossa cidade de São Paulo é uma metrópole nacional, porque nós nos ligamos a vários lugares do mundo, né? Tanto que se vocês pararem para pensar, a Avenida Paulista, cara, você tá ali na Avenida Paulista, você tá num lugar cercado de dinheiro, de grana. Por quê? Na Avenida Paulista eu vou ter a sede de grandes empresas, de grandes bancos, né? É ali onde tem um grande fluxo, movimentação das grandes empresas, inclusive cunho nacional e internacional, que fica aqui no nosso país, tá? Então, é uma parada, assim, muito legal a gente começar a entender essas questões, né? Então, falando agora um pouco sobre a questão da conurbação, né? Então, é um fenômeno onde a população de uma determinada região, de uma determinada zona urbana, ele vai se expandindo, ela vai crescendo a tal ponto que ela atinge outro município. Então, vamos, por exemplo, pegar aqui nossa realidade. São Paulo, aí eu vou ter Itaquá, Suzano, que são outros municípios. A cidade de São Paulo, ela cresceu tanto, e esses municípios também, como Suzano, Itaquá, eles cresceram tanto que chega a determinado momento que você fala, opa,
Onde eu tô? Né? Aqui já é Itaquá? Aqui ainda é São Paulo? Como que eu faço? Às vezes o que diferencia é uma ponte, é uma rua. Às vezes uma rua, metade no município, metade no outro. Por conta do quê? Desse processo de crescimento, esse processo de conurbação. Então elas vão se juntando, né? Então por isso que fala conurbação. Vai se juntando, onde forma uma única, que a gente chama de mancha urbana. Então se vocês pegarem aqui a região da Zona Leste de São Paulo, né? E próximo, quando vai chegando esses municípios, a gente vê que fala os pontinhos ali, é um borrão, né? Porque é uma grande mancha urbana. E se você não conhece o local no qual você está transitando, você não sabe ainda se você está em São Paulo, se você já está em Itaquá, se você já está chegando em Suzano, a não ser que você olhe, identifique e veja aquelas plaquinhas, né? Que alguma, por exemplo, quando você vai para Suzano, por exemplo, tem lá uma rotatória dizendo, né, bem-vinda, Suzana, aí ok, né? Mas caso contrário, dependendo por qual caminho você vem, se você não vem pelas estradas principais, as principais rodovias, você vem por dentro, cortando por dentro da cidade, você não sabe. Porque é essa grande mancha urbana que nós chamamos de conurbação, né? Então, essa fusão de diversas áreas urbanas que nós vamos tendo, nós chamamos de zonas conurbadas, tá? E é onde é um grande fluxo de informação, de serviços, de capital, troca de mercadorias que vão se conectando, né? Então cada região tem a sua característica e ela vai se conectando nesse crescimento aí louco, frenético. Então esse processo de conurbação, né, é que formam as grandes áreas urbanas, tá? E isso gera para várias cidades uma independência econômica. São Paulo é uma cidade independente economicamente falando, né? Porque aqui em São Paulo nós temos tudo. Aqui São Paulo é a alavanca da economia do nosso país, né? Porque nós temos de tudo, tá? E isso forma a grande mancha urbana, né? E a principal mancha urbana dessa conurbação vai ser o que chamamos de metrópole, tá? Então a cidade que mais que se destaca pela sua economia, municipalidade e tudo mais, ela acaba sendo uma metrópole, tá bom? E aí, a metrópole, ela é a cidade que exerce a centralidade. Então aqui em São Paulo, gente, aqui na cidade, todo o nosso entorno, quando precisa, vem aonde? Aqui para a capital, para resolver alguns problemas, enfim, né? Vamos dizer, o fervo fica aqui, né? Que acaba sendo essa metrópole com muitas atividades econômicas, sociais, culturais, tudo que vai permeando aí a nossa vida aqui na cidade de São Paulo. Então gera uma grande atração, um grande fluxo de pessoas, né? Então se a gente for ver, tá, as baladas, o povo vem tudo pra cá, né? Hoje, claro, o point aí dos jovens é Vila Madalena, para alguns é a região ali da República, enfim, né? Mas são points de atração cultural, que acaba levando as pessoas a saírem dos seus municípios, das suas localidades e vir para grande metrópole, né? Aproveitar tudo que tem. E isso, quando nós temos uma metrópole e essas cidades menores, acaba gerando o que nós chamamos de migração pendular, ou seja, eu tenho uma cidade vizinha que vai ser considerada uma cidade dormitório. Por quê? Vocês vão entender. Então, eu tenho uma cidade vizinha que é considerada uma cidade dormitório e eu tenho o meu local de trabalho. Eu me desloquei para uma localidade, para uma cidade maior para que eu possa trabalhar. Então, eu vou para essa cidade onde eu exerço a minha atividade profissional e durante a noite eu volto para a minha cidade dormitório, tá? Então, esse movimento de vai e vem é o que nós chamamos de migração pendular.
Então, por exemplo, tem muita gente que mora em Itaquá, em Suzano, que pega o trem todos os dias e vem aqui para a capital, aqui em São Paulo, para trabalhar, né? Porque o foco da industrialização, das empresas, da economia, né, por ser uma metrópole, fica aqui. Então, nós temos essa migração pendular que ocorre aí diariamente, todos os dias e de diversos locais. Então, fora essas cidades dormitórios, nós vamos ter os bairros, né, que são considerados bairros dormitórios. Por exemplo, o bairro aqui da Vila Ré, Vila Esperança, Cidade Tiradentes, é considerado bairro dormitório, porque a maioria das pessoas se deslocam muito longe para exercer a sua função profissional. E aí depois voltam durante a noite para o seu descanso, tá bom? Bom, então essa questão de de região metropolitana, quando ela começa a surgir e se desenvolver? Na década de 70. Então, na década de 70, começa a surgir os comitês gestores, né? Então, cada comitê gestor fica responsável pela saúde, pelo transporte, pela integração. Então, tem que ser uma comunicação coesa, né? Então, eu tenho os ônibus intermunicipais, eu tenho os ônibus interestaduais, como que eles funcionam, os horários. Então, eu tenho que saber a quantidade de pessoas que se deslocam de um local para o outro. E aí, quando acontece esse processo aí de conurbação também, que chega uma hora que a gente não sabe onde começa uma cidade e termina outra, eu também tenho toda essa questão que envolve a saúde, né? Então, para onde eu vou me deslocar? Né? Para onde que vai a verba, por exemplo, dos hospitais, do SUS? Para qual cidade? Né? Então, isso tudo é feito um planejamento, que tem esse comitê gestor que fica responsável em fazer a distribuição, né, de forma homogênea para esses locais, para que ninguém venha a perder e para que haja um investimento aí em todas as regiões, em todas as localidades, tá bom? Bom, então nós temos também o que chamamos de megalópolis. Megalópolis é uma região super urbanizada, totalmente conurbada, né? Então, é uma conurbação de metrópoles, onde grandes metrópoles, elas crescem a tal ponto que elas se fundem, né? Claro que cada uma tem a sua área, tem a sua função, mas é tão grande esse emaranhado que é chamado de megalópolis. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, nós vamos ter 3 áreas que são denominadas de megalópolis. Nós vamos ter a Boswash, né? Boswash é a área entre a cidade de Boston e a cidade de Washington. Então, são 2 grandes metrópoles, né? Que acaba se fundindo aí nessa agitação, nessa conurbação, tá? Então, essa região que é chamada de Boswash, Boston e Washington, né? É uma área importante da indústria tradicional dos Estados Unidos. Então, é uma importante área econômica dos Estados Unidos, tá bom? Depois nós vamos ter as que eles chamam de Sheepits, né? A Sheepits é a região dos lagos dos Estados Unidos, que pega a cidade de Chicago e Pittsburgh, né? E é uma área de grande concentração automobilística que fica nessa grande megalópole Sheepits, tá? E nós vamos ter a Sansan, que é a nova cara da industrialização dos Estados Unidos, que envolve toda essa parte tecnológica dos Estados Unidos, tá? Que fica entre a cidade de San Diego e de São Francisco, na Califórnia. Então, toda essa região aí do Vale do Silício é a nova cara da industrialização dos Estados Unidos, que é a parte da tecnologia que fica centrada nessa área. Então, os Estados Unidos ele tem 3 grandes polos aí de megalópolis, tá bom? Ah, mas só os Estados Unidos tem? Não, os outros lugares também tem, né? Então, o Japão, o que eles chamam de Tokaido, então é uma vasta parte do Japão e extremamente urbanizada, que vai de Yokohama
até Kobe. E vai passar por Tóquio, vai passar por Osaka, vai passar por Nagasaki. Então, é uma grande área aí, é uma grande zona urbana que atrai o quê? Aí já diversos serviços, né? Então, um pouco diferente das 3 áreas dos Estados Unidos, que elas acabam tendo características um pouquinho diferenciadas, né? A Tokaido não, tem diversos tipos de serviços, porque é uma grande gama, é uma grande extensão do Japão, que acaba fazendo parte dessa megalópole. Na Europa, nós vamos ter o famoso eixo Manchester-Milão, né, que passa ali pela questão do Vale do Reno. Então, sai de Manchester, atravessa o Canal da Mancha, vai pela região da França, da Holanda, até chegar ali na região sul da Suíça, tá? E pega uma partezinha da Áustria, né? E uma parte norte da Itália, que forma essa grande mancha urbana, que é o canal Manchester-Milão, ok? E aqui no Brasil, nós temos? Temos, né? É o famoso eixo Rio-São Paulo, né? Que todos nós conhecemos aqui de São Paulo. Então, é o famoso eixo Rio-São Paulo, que pega toda a região do Vale do Ribeira, Vale do Aço, toda essa região da Dutra. Então, hoje, se a gente passar pela Dutra, o que mais tem que a gente observa? Indústria, até chegar no Rio de Janeiro, né? Então, é um eixo, assim, totalmente interligado, que acaba formando essa grande megalópole, o eixo Rio-São Paulo. Nós temos milhares de voos, claro que agora, infelizmente, por conta da pandemia não, mas em dias normais, milhares de pessoas viajando, fazendo o eixo Rio-São Paulo. Então, no período da manhã eu tô aqui em São Paulo, à tarde eu tenho uma reunião no Rio de Janeiro, à noite eu tô de volta. Então, é um fluxo, uma movimentação aí constante de pessoas nesse importante eixo, né, que forma aí a megalópole através de Rio-São Paulo. Ok, pessoal? Gente, espero ter ajudado vocês. Estarei aqui no Teams aguardando as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijãozão, espero em breve estar com vocês. Desculpem as gafes, tem horas que eu fico meio tensa, porque eu não sou youtuber. E de verdade nem quero ser. Minha função é só ser professora. Saudade de todos vocês, um beijãozão. Tchau, tchau.